Prefeitura de Maringá decidiu rescindir o contrato com a empresa responsável pela reforma da rodoviária. A obra começou em 2020, deveria ter sido concluída em até 12 meses, mas o projeto enfrentou uma série de problemas. A primeira empresa contratada foi dispensada ainda em 2021 por incapacidade técnica. A segunda colocada também não conseguiu cumprir o cronograma e no fim do ano passado foi notificada sobre a rescisão, que agora foi concluída. O secretário Arthur Tunes explicou que foram encontradas diversas falhas no projeto da rodoviária e aí, como, por exemplo, a ausência de ligação elétrica para um elevador que estavam querendo instalar. Porque a ideia era pegar a frente da rodoviária e colocar ela exatamente ali para a avenida e não para outra avenida. Como que chama aquela avenida? Centenário. Isso, a frente é para Centenário, certo? Eles queriam inverter a frente e colocar ali para Tuiuti. Então iam colocar elevador, uma série de mudanças que seria feita ali. Como eu falei, então o secretário falou pra gente que apenas 30% da reforma foi executada. E eu vou tentar explicar para você aqui. Esses 30% era a parte interna. A maior parte da reforma seria a parte ali de inverter a frente e fazer fachada, era uma parte mais estética. E aí isso foi deixado para lá. Ó, os recursos ali são oriundos de um empréstimo que foi redirecionado ali para o novo projeto, que vai ser o terminal aero-rodo-ferroviário, que deve ser construído na área do aeroporto, lá próximo do aeroporto. Um projeto bastante ousado, segundo o secretário, que ainda é embrionário e que terá conexão com o contorno sul, linha do trem Pé Vermelho e que, segundo o secretário Arthur Tunes, como eu falei, é um projeto que vai levar bastante tempo. O novo terminal deverá integrar o transporte rodoviário, ferroviário e aéreo com ligação ao terminal urbano atual. A conexão poderá ser feita, inclusive, por um modal de transporte como o BRT ou VLT, que ainda está em estudo. Com isso, o secretário diz que agora o foco é o novo terminal e não faz sentido investir em itens como ar-condicionado ou fachada, como eu falei. Então, a prioridade foi concluir os serviços lá de acessibilidade na rodoviária, reformar os banheiros e aí, depois disso, eles encerraram o contrato. Então, toda aquela parte de perfumaria, como a gente diz, coisa arquitetônica, isso foi tudo deixado de lado, pensando no projeto do novo terminal intermodal, pensando aí numa série de situações para Maringá. Aí eu começo com você, Ângelo Rigon. Eu tenho umas informações aqui que chegaram para mim, mas você já quer ir mandando bala? Vai. Não, que boa parte do que você falou aí, o próprio secretário disse no Rigoncast há 2 semanas atrás. A questão da ventilação, eu até cobrei ele, eu falei na bancada aqui, um calor do capeta ali. Ele falou, aí não vamos mexer. Elevador do capeta. Elevador. Não vamos mexer. Desistimos de fazer o elevador. Então essas informações foram passadas por ele há 2 semanas. Aí até brinquei aqui de lá para cá. Eles vão construir um grande terminal brincadeira, né? Não tem rio lá, não tá hidro, modo de dizer. O que não fizeram? Hiper, ultra. Hiper, ultra, super, hidroaéreo? mega. Vão ter ferroviário. Exato, vai ter até pista para disco voador. Prometeram fazer isso no terminal intermodal. Você lembra? Prometeram fazer isso no terminal. Não virou. Tá lá até hoje, só um ônibus. Não funciona. VLT, o custo absurdo. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, o sonho continua. Essa é a parte boa da história, porque não custa sonhar. Enquanto não sair dinheiro, tá beleza. Mas esse sonho custa demais. Eles estão falando de fazer um metrô mesmo, para aproveitar aquela... Eu falo doidura, porque custa muito, mas seria o ideal, mas é que custa muito. E o país não tá com... cadê o contorno sul metropolitano, né? Não é isso. Desde a época do contorno da época do Bolsonaro. Cujo autor era líder, então não tem nada a ver com o governo. Né? Eu queria ouvir só se estava bom ou não. Então tá bom, fica à vontade. Vai você. Não, eu tô falando o seguinte, eles sonham demais. Como o subterrâneo na Praça Raposo Tavares, prometido há 30 anos, pela mesma turma. Não estou duvidando. De repente cai uma chuva de dinheiro amanhã, sei lá, cai dólar. O Trump é doido, manda chover dólar no mundo inteiro. Mas a gente tem que botar os pés no chão. A gente tá vendo o que está acontecendo na praça da prefeitura. Eu fiquei lá essa semana, a manhã toda. É um horror. Eles não podem mexer. Tudo errado. E não podem mexer. Então, vamos fazer as coisas devagarinho, dentro do possível. Pé, antepé, de acordo com o tamanho. Ninguém pode dar o passo maior que a perna.
Eu continuo achando que grandes projetos não vão resolver os problemas da população que são mais imediatos, né? Por exemplo, esse negócio do aeroporto, da rodoviária. Você chega lá, não tem um ventilador. A pessoa chega numa cidade pela rodoviária. Foi ali que chegaram nossos pioneiros. O pessoal que construiu a cidade. Você chega lá, você vai embarcar, cara, você sai com uma má impressão da cidade. E isso não vai mudar. Quanto tempo vai ficar desse jeito? E só lembrando, quem não terminou a rodoviária foi a empresa de um ex-secretário desse mesmo pessoal, desse mesmo grupo político que está no poder hoje. Vai, Rejane, agora aproveita. Nota tanta coisa, mas tem muita coisa para terminar nessa cidade, né? Em vez de pensar em construir o novo, realmente terminar o que está no meio do caminho aí já ajuda bastante. Quanto à rodoviária, também gostaria de lembrar que é insegura. Além de tudo isso, né? Tem insegura, né? Eu particularmente trouxe o relato do final do ano de uma colega do meu filho que foi roubada. Deixou a mala do lado dela e foi roubada. A outra recebeu um bilhete pedindo para que tome cuidado com o dinheiro que você acabou de mostrar, num bilhetinho que passaram ali para ela, porque tinham assaltantes ou pessoas roubando ali dentro da rodoviária. Então, assim, são situações, claro, que muito bem pontuadas aqui, que não podem acontecer, e essas muito menos, né? Então, secretário, por favor, coloque a sua atenção ali e realmente, sim, espero que melhorias sejam feitas de imediato. A gente já está aqui questionando, falando há muito tempo em relação à rodoviária. Não, já foi ela feito. é tão mais usada, mas que mude-se. Mas tem que rever isso daí. Ela é tão usada quanto... Todos reformados, tudo lá dentro foi feito. Só não foi feito o processo do ar-condicionado e da mudança da fachada. E o elevador. E o elevador, isso. A acessibilidade, o elevador, Exatamente. né? Tem toda essa questão que é de extrema importância. Mas o elevador seria quando mudasse. Eles iam mudar o ou elevador. não? Quando começaram a mexer, segundo o secretário, chegou... O projeto estava colocado onde tinha coluna, gente. Não dava para colocar o elevador. Tava feito o trem lá para colocar. Inclusive, essa questão de acessibilidade que a gente trouxe aí, né? Que tem que passar a ter, na rua, andando na rua, tem um poste no meio do caminho também, né? Aquele trajeto lá para cego, realmente atravessa o meio do caminho. Então, essa questão de acessibilidade realmente deve ser bem pontuada e cobrada aqui, porque há essa necessidade. Mas, Paulo, coloca o ar-condicionado, melhora essa condição. A rodoviária é tão usada quanto o aeroporto. É até mais, se duvidar. Né? Então, poxa, pra quê? E aquele prédio vai ficar ali de que jeito? Daí, tipo, não quero mais, passaporte aqui fica abandonado? Então, não, deixa a estrutura correta para depois usar para outra coisa. Edivaldo Mar, quero saber, cobrávamos da rodoviária, então o secretário me disse o seguinte, tudo lá dentro tá pronto, rodoviária pronta para usar, banheiros reformados, tudo certo. O que ficou para trás foi a perfumaria, o elevador e a mudança de fachada, no caso, e o ar-condicionado. E a ideia é transferir tudo que seria feito ali para um novo terminal intermodal. Vai lá, Edivaldo, no tuitão. Na verdade, quando foi inaugurada a rodovia lá em 1998, já se criticava muito a posição da rodoviária. Ela está ali do lado da Horácio, você tem dificuldade de entrar ali, basicamente concentrou toda a entrada no terminal pela Centenário. E a frente da rodoviária está para Tuiuti. Então, toda a logística da rodoviária já era precária naquele momento. Houve muitas críticas lá em 98. Eu cobri muito esse debate, mas enfim, foi tocada a obra, foi concluída. Já era uma arquitetura muito contestada, não era uma arquitetura bonita. Tudo na rodoviária ao longo dos anos, né, foi se deteriorando. Era uma obra lá que foi licitada no final de 2020, a obra foi assinada, a ordem de serviço ali no início de 2021, quase 9 milhões de reais. Estava prevista uma série de informações, não sei se foi concluída, se o secretário está dizendo que foi concluída, não sei, tinha uma série de ações, porque mudou muito o projeto ao longo dos anos, a questão da reforma, mas está na hora de mudar aquilo ali, né? Vamos deixar claro que vai ser feito o rebaixamento do túnel, né? A ideia é um custo de R$1 bilhão, dali até a CPA de Marial. Esse projeto já está pronto. E a luta agora é para fazê-lo constar no PAC, né, no Plano de Ação de 2026. Então muda muito a ocupação daquela área ali. E aquela área onde está a rodoviária passa a ser uma área extremamente nobre, né, em relação à ocupação espacial. Lembrando que dos dois lados já começou uma obra muito grande ali na Horácio com a Tuiuti. Não sei exatamente o que vai ser ali, mas tem uma obra em andamento muito grande ali. Então, naquela área ali vai ter um adensamento, uma ocupação muito, né,
bastante vistosa. Agora, claro que a mudança ali também pode atender algum interesse especulativo, mas acredito que é fundamental tirar a rodoviária dali, que realmente ela não comporta mais, e as reformas só vai mitigar problemas assim muito recorrentes da estrutura, Paulo. Quinto, então. Pois bem, né? É muito complicado quando você percebe que a prefeitura está querendo rescindir o contrato, talvez por demora, por, enfim, coisas que sejam supérfluas, ok? Mas aí você, para entender melhor, ela quer, na verdade, remanejar para outra finalidade. E aí você encontra parâmetros constitucionais que possam, inclusive, vedar esse tipo de situação, que é o artigo 167, né, inciso 6º da Constituição, que fala que são vedados a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. Aí nós vamos enfrentar aqui uma questão que pode ser judicializada e até mesmo antes disso acontecer tem que ser aprovado pela Câmara. Então assim, em tese pode ser e não pode ser sem a prévia autorização. Ok. Eu acho completamente desnecessário em relação à mudança de frente ali da rodoviária. Não sei se haveria alguma necessidade, porque, na minha opinião, a Tuiuti é muito mais movimentada do que a outra. Né? Pelo menos para dar a entrada ali, não sei, por conta dos ônibus. Também não sei qual que foi o estudo que foi realizado, porque deve ter feito um estudo e pago para isso, né? Enfim, mas ok. Agora vamos fazer um outro espaço. O que é? A aerodinâmica, não sei das quantas. Qual que é a finalidade? E ver se isso é possível, né? Você transpor o dinheiro público para outra obra. Isso é muito complexo, tá? Não sei se essa administração vai conseguir fazer. Mas espero que quando a faça, a Câmara, e nós vamos aqui cobrar, obviamente, a Câmara entenda o que efetivamente isso vai... Por que isso vai acontecer. Tweet, Daniel. Paulo, quando a gente fala que a prefeitura fazer o básico já estaria de bom tamanho, arruma a rodoviária, coloca o ar-condicionado, arruma a iluminação, dá uma cara mais limpa ali para a rodoviária. O embarque é terrível, o desembarque pior ainda. A rodoviária de Maringá merece ter um tratamento mais adequado. Não é questão, claro que arquitetura, tudo, mas qual o problema de colocar ar-condicionado, deixar aqueles bancos ali para quem vai embarcar ou quem está esperando quem chega? É deprimente, não combina com a nossa cidade. E claro que esse plano de fazer uma interligação do aeroporto com o terminal é o sonho de qualquer cidade grande. Quem viaja, quem usa o aeroporto sabe. Se chegar no aeroporto e ter um sistema que te leve já direto para o centro, é o sonho, mas eu não consigo acreditar que Maringá em tão pouco tempo vai ter um sistema desse de transporte operando. Então faz o básico, arruma a rodoviária que há tanto tempo vem sendo criticada. Os banheiros, depois de um longo tempo, parece que fizeram uma entrega, mas logo também já não vai estar nas condições ideais de uso. Então melhora, faz o básico, ajeita, deixa em condições decentes para as pessoas de Maringá e de fora usarem, Paulo.